certeza que você já ficou perplexo com alguma arte, seja pela sua estranheza, impacto ou complexibilidade. Costumamos admirar muitos artistas e ficamos sem palavras por seus desenhos e ilustrações, mas o que torna a arte deles tão diferente? O que de fato torna uma arte interessante? Hoje eu vou te contar como tornar seus desenhos inesquecíveis. E aí, eu sou o Musashi e rapidão, antes de continuar o vídeo, eu venho pedir encarecidamente que você passe lá no falecido Twitter ou no Insta. Eu quero interagir mais com vocês por lá e se puderem me acompanhar, eu vou ficar imensamente grato. Voltando para o vídeo, o primeiro ponto que temos que entender é o que torna uma arte relevante até a atenção. Bem, eu gosto de separar em dois pilares essenciais para responder essa dúvida. O primeiro pilar seria a técnica, que, bem, basicamente o conhecimento prático do artista para sua determinada área. Por exemplo, como um desenhista profissional que domina os fundamentos do desenho, como as formas, perspectiva, luz e sombra, anatomia e por aí vai. Bem, basicamente a técnica é essencial para o desenhista conseguir tornar interpretativo a sua obra. Porque a técnica não limita a sua criatividade, ela liberta. Porque quando você domina os fundamentos, você consegue quebrar regras de propósito e não por acidente. Basicamente, o processo do seu desenho se torna totalmente consciente. E uma vez que você domina a técnica, você consegue aplicá-la a tudo. Então, para um desenhista que quer tornar seus desenhos mais interessantes, o primeiro ponto a se levar em conta é se a técnica dele está tão lapidada assim. E bem, levando isso em conta, eu decidi perguntar para alguns amigos artistas o que fazem eles acharem uma arte interessante. E a Vitória me apresentou um ponto muito bom. Olha para isso, ambos são riscos no papel, mas o que torna eles diferentes é a intenção junto com a técnica que nos faz interpretar e entender o que o desenho transmite. Resumindo, para você conseguir comunicar bem com o público, você precisa ter um nível de técnica para entender em suas palavras. O que abre porta para eu explicar melhor o segundo pilar que não mencionei, o que eu gosto de chamar de mensagem. Bem, você entendendo melhor aonde a técnica se aplica, vamos para esse tópico que eu acredito que é o mais difícil de explicar. Como dito, toda obra, seja ela desenho ou ilustração, ela tem uma interpretação, ou significa uma intenção por trás, ou uma mensagem, por assim dizer. Seja ela bem mais complexa ou bem mais simples. E caso você não saiba, acredite, todo artista bebe de alguma cultura ou conceito existente. Tá, mas o que isso quer dizer? Quer dizer que todo artista usa de elementos visuais e cultura para objetificar a intenção que ele quer passar naquela ilustração ou desenho. Nossa, eu falei tudo errado, mas enfim. Bem, tem uma menção de um livro que eu amo muito, que é o Ruby como Artista, que ele diz a seguinte frase: o que um bom artista entende é que nada vem do nada. E aí tá um bom ponto pra gente entender o que torna certas artes tão incríveis: o conhecimento que o artista transmite através de seu desenho. Seja qual for, um personagem imponente com uma grande armadura ou um robô gigante que luta contra monstros. Esses conceitos meio que já existiam, só foram transmitidos de uma maneira nova. Porque é aí que tá, a gente não conhece todas as bases, os conhecimentos e referências que o artista utilizou para produzir aquela obra. Então, muito dos conteúdos que a gente acha extremamente interessante é justamente porque a gente não tem conhecimento de tudo que foi utilizado para aquela construção daquela arte que a gente está vendo. E é o que você também pode utilizar. As pessoas não saberem identificar de onde você tirou suas ideias ou conceitos é uma boa para tornar suas artes muito mais interessantes. Pegou a manha? Toda a arte transmite algo através do desenho, por mais óbvio que isso pareça. Então, bem, recapitulando. Primeiramente, você tem que ter a técnica para conseguir representar o que quer. O segundo, você tem que ter um conhecimento para enriquecer o que irá mostrar. E o terceiro, a arte tem que transmitir algo, por mais óbvio que isso pareça. A arte questiona o que se considera bonito, o que de fato é arte, tendo diversos movimentos, no qual você pode questionar se a técnica é tão necessária assim, ou se o que eu falei é errado. Mas sem se aprofundar demais, a arte é transmissiva, ela pretende passar algo, e a forma de passar esse algo é o que cada artista faz de maneira única, sendo também mais pro lado sentimental, ou como meu amigo Sátiro apresentou, os happy accidents. Não sei falar inglês, gente, então, bem, que inconscientemente o artista consegue nos tocar, apresentando sua forma de ver o mundo, por assim dizer.
Tá bom, você já entendeu um monte de coisa, mas afinal, como que eu posso transmitir o que eu sinto? Como que eu posso colocar algo que eu penso na minha arte? Como que eu planejo as ideias no papel? E aí que tá, pequeno gafanhoto, um dos fundamentos que eu considero um dos mais importantes para tornar a sua arte muito mais interessante. O fundamento seria a composição. De maneira geral, é a forma que é organizado cada elemento presente no desenho. E não tem uma regra clara como outros fundamentos, mas sim saber dosar o protagonismo de cada parte ali retratada, sua intenção por trás, sabe? O difícil da composição é que ela é subjetiva, mas como assim? A forma de representar uma ideia pode variar muito de um ponto de vista, o que você quer passar. E em suma, a composição ela é individual, por assim dizer, em certos momentos, porque cada artista determina uma forma que ele quer passar uma ideia ou conceito, mas logicamente tem certos padrões que se repetem. Por exemplo, um cavaleiro enfrentando um dragão. Existem várias formas de representar esse conceito, sendo o dragão a criatura invencível e o desafio imensurável para o cavaleiro, ou que os dois estão de igual para igual, que o cavaleiro não se intimida com um grande dragão. Entende? É pegar uma ideia e saber dosar, mudar a interpretação dela a partir dos elementos que você tem ali no desenho. E como dito, ambos demonstram o mesmo conceito, só que apresentados de formas diferentes, porque demanda da intenção do desenhista fazendo aquela arte. E quando eu falo sobre uma arte transmissiva, eu não quero que você se limite a pensar só em artes de museu, peças que são extremamente famosas, mas sim que você entenda que toda a arte transmite um sentimento, técnica, gesto e composição. E é isso que torna uma arte inesquecível, pois é difícil. E como artista, a gente consome inúmeras artes por dia e a gente não se lembra de maioria delas, mas a gente costuma lembrar de uma arte específica que um artista conquistou a gente, pois a arte dele difere das demais. E bem, me usando de exemplo para simplificar a ideia que eu quero passar, é uma arte que eu fiz para mim que ela é inesquecível. Foi uma fanart que eu uniria o Gogeta com o Luffy, a transformação do Gear 5, que seria basicamente uma fusão, que eu tive essa ideia. Eu poderia só ter feito uma arte frontal ali, uma pose, demonstrando um personagem totalmente diferente, mas lembrei da pose icônica dos braços cruzados que muitos personagens demonstram quando estão com uma confiança, saca? Por exemplo, em Gurren Lagann, a própria pose do Zoro. E eu também decidi colocar uma fumaça ali saindo do personagem, em volta do personagem, que é muito comum nas artes de Dragon Ball, ou em animes no geral. E como eu queria que elas dessem um destaque ao personagem, por isso eu fiz elas rodeando ele, circulando ele, sabe? E é aí que tá, a arte precisa ser consciente em seu processo. Agora, outros elementos foi muito da tentativa e erro, mas voltado para algo experimental, que eu coloquei em meus gostos e admiração pelo personagem. Saber dosar isso juntamente com a técnica é o que pode mudar sua arte e provavelmente diferenciar elas das demais. E logicamente existem dicas mais complexas para ajudar a tornar sua arte inesquecível, como a perspectiva, o espaço negativo e o segmento de atenção. Mas eu acho que isso é um tema para um próximo vídeo, comenta aí embaixo se você quer. Por hora, vamos recapitular então os conceitos que eu abordei nesse vídeo. Então, como tornar seus desenhos inesquecíveis? O primeiro e mais fácil seria a técnica, que não tem nada de fácil, pois uma vez que você domina a técnica, pelo menos o básico, você sabe manipular de forma intencional e consciente todos os conceitos ali do desenho. Segundo, seria entender a mensagem, que tudo num desenho é intencional, pelo mais óbvio que isso pareça. E dentro da mensagem entra os dois tópicos, que é o sentimento e a cultura. A arte é transmitiva? A arte precisa transmitir, contar uma história e, logicamente, conquistar também. E o segundo seria a cultura. O conhecimento para enriquecer sua arte é fundamental também, pois nada está numa arte por estar, nada vem do nada. E para finalizar, para organizar tudo isso que eu mencionei, entendendo a composição, onde você vai organizar seus sentimentos, técnicas e a mensagem que você quer passar. Então, esse foi o vídeo, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou dando meus primeiros passos aqui no YouTube e ficaria imensamente grato se você pudesse se inscrever, acompanhar, dar um like e até comentar o que você achou de interessante no vídeo, algo que você discorda, algo que você concorda. A gente, como criador de conteúdo, a gente precisa dessa repercussão. E, bem,
Eu tô tentando melhorar, eu tive um probleminha aí com atraso, por isso que demorou semanas pra eu postar outro vídeo. E pode ficar tranquilo, eu sei que o áudio também tá tendo uns probleminhas, mas esse quesito do microfone eu estou tentando resolver também. E eu prometo que o próximo vídeo eu vou entregar com muita mais qualidade. Então é isso, galera. Obrigado por assistirem até aqui e lembre-se: se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim.